Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de gramática, a nossa terceira aula. A gente vai iniciar fazendo a nossa correção da aula anterior, certo? Então vamos pegar os livros e a gente vai abrir na página 41, que foi sobre atividades em sílabas, né? Então vamos lá. Na página 41 a gente tem o seguinte. Na primeira questão diz assim, todo mundo está com o livro aberto, né? Na 41, então vamos lá. Observe as palavras retiradas do texto contínuo e depois organize-as no quadro abaixo conforme o número de sílabas. Olha aqui, a gente tem esse quadro verde aqui, né? Com alguns nomes, tem o nome magro, disse, estrada, caminho, Zé, vez, enfesado, barrigudinho. Então, o que está pedindo aqui? Só para vocês organizarem de acordo com o número de sílabas. Vocês lembram que a gente viu sobre monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba? Então, o que é monossílaba? São as palavras que têm uma sílaba só. Então, dentre essas palavras aqui do quadro verde, qual é as palavras monossílaba? Zé e vez, né? Então, vou colocar aqui Zé e vez. Dissílaba, o que é dissílaba? São palavras que têm duas sílabas. Dentre essas que estão aqui, quais são as palavras de sílaba? Magro e disse, né? Trissílaba são palavras com três sílabas. Dentre as que estão aí, qual é as palavras trissílabas? Caminho e estrada. Olha aqui, caminho e estrada. E por último, né, tá perguntando quais são as palavras polissílabas, né? Que são as palavras que têm 4 ou mais sílabas. E a gente tem aqui barrigudinho e enfesado, certo? Todo mundo fez assim, tá ok? Se tá ok, vamos aqui passar para nossa segunda questão, tá? Segunda e última, né? Na segunda questão tem um poemazinho de Ulisses Tavares. A gente vai ler agora aqui, tá? E depois a gente vai passar para responder a pergunta. Maravilhas da fauna. Vacas no açougue, tigres no circo, patos que apitam, peixes contaminados, aves sem pés nem cabeça, quietas no supermercado. Olha aqui. O que está pedindo para vocês fazerem agora? Agora, retire do poema e escreva nas lacunas. Olha aqui. Primeira indicação que ele está pedindo aqui, uma palavra monossílaba no plural. De novo, o que é uma palavra monossílaba? É uma palavra que tem uma sílaba só, certo? Ele está pedindo aí uma palavra monossílaba no plural. O que é plural? É quando é mais de um, né? Singular é quando eu estou me referindo a apenas uma coisa. Plural é quando eu estou me referindo a mais de duas ou mais coisas, certo? Então vamos lá. Está pedindo para procurar aqui no poema. O que a gente tem aqui de palavra polissílaba no plural? A gente tem a palavra pés, né? Pé é uma palavra monossílaba. Eu acho que eu falei polissílaba, não foi? Desculpa, é uma palavra monossílaba. Pé é uma palavra monossílaba. E está no plural porque nós estamos falando de pés, né? Nós estamos falando de dois ou mais pés, no caso. Aqui está pedindo duas palavras polissílabas, né? Que são palavras polissílabas, relembrando, são palavras que têm 4 sílabas ou mais, certo? Aqui nós temos, né, como exemplo as palavras contaminados e a palavra supermercado. Se você analisar, contaminado tem com, 2, mi, 3, na, 4, 2, 5. 5 sílabas. Supermercado tem su, 2, pé, 3, mer, 4, ca, dó, 5, né? Então nós temos também 5 sílabas, portanto as duas são palavras polissílabas. Tudo bem? Já fez a atividade, viu que tá correto, tá tudo ok. Se tá tudo ok, a gente vai agora dar continuidade, né? Aqui na no nosso conteúdo de gramática. A gente vai iniciar no conteúdo de palavras com R, I, R e R. Aí na página 42 vocês vão encontrar um pequeno trava-língua, tá?
que tá pedindo para você ler e memorizar, mas a gente vai só ler aqui juntos, tá? E depois eu vou falar um pouco sobre o que tem nesse trava-língua de importante pra gente nesse conteúdo, explicar um pouco mais sobre as palavras, sobre o uso do R e do RE, tá bom? Vamos só ler aqui esse trava-língua. A aranha e a jarra. Debaixo da cama tem uma jarra. Dentro da jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra, quanto a jarra arranha a aranha. Nossa, quase não consegui. Vamos de novo. Debaixo da cama tem uma jarra. Dentro da jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra, quanto a jarra arranha a aranha. Ah, consegui! Vocês conseguiram também? Bom, o que tem de importante aqui nesse trava-língua? Percebe que tem muitas palavras com RR, ó, RR, RR, e não só, também com palavras só com um R. E vocês notem que o trava-língua se dá por isso, né? A gente tem, por exemplo, a gente dá uma trava no negócio da jarra, arranha, aranha, aranha, arranha, jarra, né? Por conta do R e do RR. Então, o uso dessa letra ou desse dígrafo, né, no caso do RR passa a ser um dígrafo, é o que causa o trava-língua aqui, né, nesse trava-língua que a gente acabou de ler. Então, o que eu vou explicar para vocês agora? Quando é que a gente usa o R, quando é que a gente usa o RR? É o seguinte, eu trouxe aqui alguns pontos para vocês entenderem quando é que a gente vai usar cada um deles. Primeiramente, o RR não pode ficar no começo nem no final da palavra. Tia, como assim? Olha aqui. Vocês nunca vão ver palavras escritas desse jeito. Por exemplo, rato com RR no começo não existe. É um R só. Certo? Também nunca vão ver palavras que no final vai ter dois R juntos. Como, por exemplo, andar. Não existe. É um R só. Certo? Então, palavras escritas assim com RR no começo ou RR no final tá errado, viu? Não existe. Nunca. Aqui para a segunda dica, quando aparece o R entre duas vogais, a língua treme quando a gente lê a palavra. Como assim, tia? Eu tenho aqui o exemplo, deixa eu apagar isso aqui. Trouxe aqui o exemplo da palavra prato. Olha só, ele está entre uma consoante e uma vogal, né? Ele vem depois de uma consoante e antes de uma vogal. Quando a gente tem o R, né, entre uma consoante e uma vogal, a língua da gente treme quando vai falar, né? Eu falo prato, olha só, a minha língua ela treme, né? Pronuncia junto com a tia, prato, percebe? Faz pra. Então, toda vez que o R estiver entre uma consoante e uma vogal, a gente vai pronunciar tremendo a língua, né? Dá uma tremidinha na sílaba em que esse R se encontra, prato, certo? Indo aqui para a próxima dica. RR só aparece entre duas vogais, certo? Eu só vou usar o RR primeiro quando a palavra tiver um som forte de R. A gente fala de som forte, gente, é quando tem o som de ra, ré, ri, ro, ru, certo? Quando o R tem esse som, porque às vezes ele tem um som de ra, ré, ri, ro, ru, né? Quando ele tem esse somzinho tremido. Quando ele tem um som tremido, né? A gente não chama de som forte, a gente chama de som forte quando tem um som de ra, ré, ri, ro, ru. Então, nesse caso aqui, na palavra corre, ré, né? A gente tem um som forte do R. E notem que ele está entre vogais, né? Ele está entre o O e o E. Então, no caso, eu vou ter que usar dois R's, tá? Então, o RR, ele só vai aparecer entre duas vogais, tá bom? Vamos aqui para a próxima dica. Quando o R aparece depois de B, C, D, F, G, P ou T e antes de uma vogal, o som parece ser de uma letra só. Tia, como assim? Eu acho que eu vou ficar no meio, agora eu vou sair. Eu trouxe aqui uns exemplos só para vocês entenderem. Eu trouxe um exemplo de um R depois do B, o R depois do C e o R depois do F. Quando eu vou pronunciar, por exemplo, essa sílaba em que o R se encontra, eu vou pronunciar o B e o R como se fosse um único som. É como se fosse, tá? Não é um único som, mas é como se fosse, porque eu falo de uma vez. Eu falo brincar, né? Eu não falo brincar,
né? Eu não falo brincar, eu falo brincar. A mesma coisa aqui do criança, né? Eu não falo criança, eu falo criança, né? Eu junto o R, o C com o R, né? Eu mesclo os dois e eu falo como se fosse um único som. Lembrando, como se fosse, tá? Mas não é, porque quando a gente pronuncia cri, a gente consegue entender que tem um som de C e o som de R ali. Deu pra entender? Aqui em frasco, ó, a mesma coisa. Eu não falo frasco, farasco, farasco, eu falo frasco, né? Eu junto o F com o R e falo de uma vez, certo? E a mesma coisa vai acontecer quando o R estiver depois de G, né? Como, por exemplo, grito. Quando o R estiver depois de P, como, por exemplo, prato. Quando o R estiver depois de T, como, por exemplo, treme. Não é isso? Então, essas são as informações importantes para a gente saber. E aqui nós temos a informação sobre a nossa atividade, né? Sobre esse conteúdo. É a atividadezinha que vai da página 43 a 47. Tá bem facinho para vocês poderem exercitar um pouco mais o uso do R e do RR, tá bom? E essa foi a nossa aula, foi até curtinha, né? Espero que vocês tenham aproveitado, tenham compreendido. Lembrando que é sempre bom dar uma lida ali no livro, né? Também, se quiser repetir a aula para dar uma olhada em algumas coisas que talvez vocês perderam, não conseguiram pegar direito, façam, é bem bacana. E é isso, meus amores, se cuidem, tá bom? Façam atividade e um beijo, até a próxima aula.